Vão colocando no chat aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Vamos para mais uma live, então? Primeiro ok, nós vamos para a live, então. Beleza? Tudo certo aí? Fala, pessoal. Vamos então para mais uma live aqui sobre volume total de treinamento, beleza? Vamos mandar bala no conteúdo aqui. Vamos lá. Uma boa tarde para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre volume total de treinamento, um tema que vocês pediram aí. Um tema que vocês pediram. Só peço, se tá tudo ok com o áudio, quem estiver me ouvindo aí, por favor, faça essa conferência aí para mim. Ok? Beleza, Paulo? Marcos, Paulo. Beleza, Marcos? Obrigado, tá? Vamos lá então. Sem mais delongas, vamos falar sobre volume total. Esse volume total, vamos falar, obviamente, da musculação, ok? Vamos falar sobre ela, a musculação, maravilhosa musculação. Como que a gente faz esse cálculo de volume e como que a gente progride as cargas de treino. Só me dá um tempinho porque o meu notebook resolveu dar problema agora. Legal, né? Tanto dia para dar problema, ele vai dar problema agora. Né? Então, tudo bem. Então a gente desliga essa porra aqui e vamos para cá. Né? Se para dar problema, então a gente nem olha. Vamos lá então. Bom, galera, é o seguinte, ó. Para a gente falar sobre volume total de treinamento, é importante que a gente entre com os conceitos primários, certo? O que é carga de treino? Eu sei que para quem já me acompanha há um tempo já está acostumado com isso. Carga de treino é uma relação entre volume e intensidade, ok? Carga de treino significa nada mais nada menos do que uma relação entre o componente quantitativo, que é o volume, e o componente qualitativo, que é a intensidade. Na musculação, a gente também tem essa premissa de fazer cálculos das cargas de treino, principalmente para que os nossos alunos consigam progredir com mais tranquilidade, digamos assim, né? E principalmente com segurança no que é esse volume total de treinamento. Bom, o volume total de treino é uma relação entre volume e intensidade, e na musculação a gente observa esse volume e essa intensidade de uma forma muito peculiar. Por quê? Porque nós temos aí ainda algumas confusões do que é carga de treino. Né? A gente tem ainda profissionais, eu vou ser totalmente contra isso, eu vou ser contra, até que consigam me explicar por que não é assim. Carga de treino é volume e intensidade. Então, vocês vão entender hoje isso. Vocês vão entender o porquê do meu ranço com isso, tá certo? E para que vocês entendam o porquê do meu ranço em relação a, tá, beleza, quanto que eu aumento de carga, ó, vou até deixar aqui, ó, quanto que eu como profissional, eu como professor, eu como personal trainer, aumento. Claro, a gente pode falar da diminuição também, né? Obviamente. Mas quanto que eu aumento de carga ao longo da semana? Sempre tem essa pergunta, eu recebo direto essa pergunta. Direto. Professor, quanto que eu tenho que aumentar de carga ao longo de uma semana? E é engraçado que esse mesmo indivíduo que me pergunta o quanto tem que aumentar de carga ao longo da semana é o mesmo que diz que carga é sinônimo de peso. Então a tua pergunta deveria ser o quanto de peso que eu devo aumentar. Tá vendo como que as coisas elas podem sofrer diferença nos critérios para a mesma pessoa? A pessoa me pergunta assim, ó, tá? A pessoa, você, pode ser você que está aí, me pergunta assim, ó, professor, quanto que eu aumento de carga ao longo de uma semana? E esse mesmo indivíduo que fala isso aqui, que me pergunta isso aqui, é o mesmo indivíduo que fala que carga é sinônimo de peso. A minha vontade de responder é a seguinte, tá, você está se referindo à carga como sinônimo de peso?
Não, não, carga como um todo. Assim, agora é carga como um todo. Porque antes você estava falando carga como peso. Agora é carga como um todo. Mudou então? Mudou. Agora mudou então. Use o mesmo critério. O que é carga de treino, pessoal? De novo. Eu tenho certeza que eu vou desistir da educação física por causa disso aqui. Certeza. Que eu estou quase desistindo já. É intensidade, volume, densidade, frequência e complexidade. Tudo isso aqui é carga de treino. Todos esses componentes estão vinculados à carga de treinamento. Então nós vamos falar sobre volume total vinculado à carga de treino, ou seja, vinculado a isso aqui. Mas basicamente o que nós vamos falar hoje, né? O que nós vamos falar hoje? Sobre a intensidade e sobre o volume. Até porque a gente tem uma horinha só para conversar. Como a gente tem uma horinha só para conversar, então eu preciso ir direto ao ponto. Beleza. Imagine o seguinte, tá? Imagine que você tenha um aluno e que você prescreveu para esse aluno 4 exercícios, independentemente do grupamento muscular, independentemente do nível do praticante, independentemente do objetivo do praticante. Vamos direto ao ponto, tá? Sendo direto ao ponto. Exercício número 1, exercício número 2, exercício número 3 e exercício número 4. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? 1, 2, 3, 4. Agora é o seguinte... Vamos imaginar que esse primeiro, segundo, terceiro e quarto exercício, ou seja, esses 4 exercícios, vamos padronizar, até para a gente facilitar o nosso raciocínio aqui nessa live, com 3 séries de 10 repetições. Então eu vou colocar aqui, até de uma outra cor, tá? Ó, 3 séries de 10 repetições. Todos os exercícios, para facilitar o nosso raciocínio aqui. Beleza? Porque, obviamente, que nós podemos ajustar isso e trabalhar isso de uma forma diferenciada conforme o objetivo e o nível do nosso aluno. Podemos trabalhar mais ou menos séries, mais ou menos repetições, dependendo do foco do aluno, da ênfase do aluno, da complexidade no que é o componente de carga ao longo de uma sessão de treino e assim por diante. Mas vamos lá. 3 séries de 10, tá? 3 séries de 10. Aqui eu tenho o quê? O volume e o volume. Então... séries e repetições, volume. Isso aqui é princípio básico do treinamento esportivo, ok? Princípio básico. Séries e repetições, no caso da musculação, treinamento de força, são repetições e séries são volume de treinamento. Volume de treinamento. Beleza. Só que o seguinte, supondo que cada exercício seja diferente, né, um do outro, independentemente do grupamento muscular, que seja aqui, é possível e é provável, né, que esses exercícios eles sejam executados com pesos diferentes, com intensidades absolutas diferentes. Não é carga diferente, é intensidade diferente. É um peso diferente, é uma quilagem diferente. Você pode usar qualquer uma dessas palavras. Intensidade absoluta, intensidade absoluta, peso e quilagem. E o cara usa carga ainda. O professor ainda usa carga. Então não é carga, é peso aqui. Bom, vamos imaginar que esse primeiro exercício aqui tenha sido feito 3 séries de 10 repetições com, vamos lá, 20 quilos. Pode ser? Pode ser, né? Imagine o exercício que você quiser. 20 quilogramas. O segundo exercício, 3 séries de 10 repetições, vamos imaginar que seja com 30 quilos. Ou seja, a intensidade absoluta, que é um componente de carga de treino, 30 neste exemplo. Beleza? O terceiro exercício, vamos imaginar aí que seja com 40 quilos. Ok? É assim que a gente ensina na graduação, né? Na graduação, que eu fiz parte da graduação por muitos e muitos anos, a gente ensina assim. 3 séries de 10 repetições aqui no quarto exercício. Vamos colocar aqui 50. Fechou? 50 quilogramas. Vamos pensar o seguinte, poderia ser um treino de membros inferiores? Poderia ser um treino de membros inferiores, por exemplo, agachamento, leg press, cadeira flexora e cadeira extensora. Sem problema. Eu não vou focar no exercício, eu vou focar no volume total. Muito bem, o que é volume total, meu povo? Volume total nada mais é do que a multiplicação desses 3 componentes aqui. 2 deles são volume e um deles é intensidade. Então, isto aqui é intensidade. Esse izinho que eu vou colocar aqui é intensidade. E este componente aqui é volume. Esses 2, no caso, né? Séries e repetições é volume de treino e aqui é intensidade. Os 2 são carga de treino. Os 2 são carga de treino.
Então, se o volume total nada mais é do que a multiplicação entre os três componentes da execução do exercício XYZA, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, 3 vezes 10 vezes 20, eu tenho 600. Alguns autores vão dizer que esses 600 é quilogramas. Alguns autores vão dizer que esses 600 é quilograma força. Ok? Vai ter mais um Fzinho ali da física. Eu nem vou entrar nessa discussão porque tem cara que fica brigando por causa disso. Não é esse o foco. O foco é entender que volume total é a multiplicação. 3 vezes 10 vezes 20, 600, certo? 3 vezes 10, 30 vezes 20, 600. Fechou? Bem de boa, né? Bem de boa. Qualquer coisa aí, vocês deixam a pergunta no chat, tá? Para eu ver vocês aí. Boa tarde, professor Luiz. Tudo bem, meu querido? Um abraço aí pro senhor. Satisfação vê-lo novamente aqui, tê-lo novamente aqui. Vamos lá. 3 vezes 10 vezes 30 dá quanto? 900 quilogramas. Ou 900 quilogramas. Força, se você preferir, se você gostar dos autores que digam que isto é quilograma força. Beleza. 30 vezes 10 vezes 40, isso aqui vai dar 1.200 quilogramas ou 1.200 quilogramas força. Já deu para entender onde eu quero chegar, né? Deu para entender aí? Tranquilo. Vamos continuar a brincadeira aqui para a gente fechar essa primeira parte do raciocínio. Fechou 1.200, 3 vezes 10 vezes 50 dá 1.500. Isso aqui eu sei de cabeça já. Mas, ô Moacir, seguinte, cara, pá, eu tenho uma dificuldade muito grande com matemática. Vai aprender matemática. Essa é a única coisa que eu digo para você. Ah, mas eu posso usar uma planilha? Pode, eu também uso uma planilha. Mas o que acontece? O camarada que não sabe matemática, ele não sabe usar Excel. Não tem como. Não dá. Por quê? Porque se eu usar uma planilha que necessita, por exemplo, de cálculos automáticos, eu preciso entender a essência do cálculo. Porque se eu colocar 3, 10, 20 na minha planilha e vai gerar uns 600, se eu não sei que 3 vezes 10 vezes 20 dá 600, não adianta a planilha para mim. Não adianta. E eu também recebo esse tipo de comentário sobre questão de planilha para ajudar. Beleza? Boa tarde, Renata. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo aí. Ou seja, aqui eu tenho todas as minhas cargas de treino de forma externa, ou seja, o volume total realizado, que é a multiplicação entre séries, repetições e peso. Volume total, nosso VTT. Muito bem. Então, a partir disso aqui, eu posso identificar o total de volume realizado nestes exercícios, que pode ser parte de um treino, ou pode ser um treino mesmo. Pode ser esses 4 exercícios, como por exemplo, um treino de membros inferiores, um treino de peitoral, um treino de deltoide, enfim, tá? Eu não vou entrar nessa questão de fracionamento, porque fracionamento perdeu na nossa enquete, né? A nossa enquete lá no Instagram, o fracionamento perdeu por um voto, que ganhou foi o volume total. Bom, aí eu posso fazer então agora o somatório da minha carga de treinamento. 600 mais 900, 1.500, mais 1.200, 2.700, mais 1.500, 4.200. Se não tiver certo, por favor, coloque no chat aí, 4.200 quilogramas força, 600 mais 900, 1.500, mais 1.200, 2.700, mais... É isso aí, 4.200. Então, nós temos aqui 4.200 quilogramas força, ou se você preferir, 4.200 quilogramas, simplesmente 4 toneladas e 200 gramas, uma outra forma de dizer, como volume total nesses 4 exercícios. Fechou? 4.200. O que vem de pergunta agora é a seguinte, tá, ok, eu quero progredir o meu aluno. Como vou fazer isso? Como vou aumentar a carga de treino do meu aluno para a próxima semana, por exemplo, né? Na próxima sessão de treinamento? Classicamente falando, pessoal, aí vocês deixam as perguntas de vocês aí no chat, tá? Qualquer coisa aí, você deixa as perguntas no chat porque eu vou observando aqui. Beleza? Boa tarde, Marcelo também. Show de bola. Muito obrigado aí pela presença. Vamos lá. Quanto que eu aumento de carga ao longo de uma semana? Classicamente falando, que era o que eu ia falar para vocês, a literatura sugere progressões, né, aumentos, até mesmo as diminuições, mas mais para os aumentos em termos semanais. Estes aumentos acontecem em termos semanais, ok? Então,
se a gente pensar, por exemplo, dentro de uma linha de raciocínio em relação à progressão de carga de treino ao longo de uma semana, a literatura ela é bastante controversa, tá? Sinto informar vocês que ela é bastante controversa. Tá, beleza. Por que ela é bastante controversa? Olha aqui pra mim agora aqui, olha aqui pra mim. Por que é bastante controversa? Porque a gente tem vários elementos de carga que a gente pode mexer. Por exemplo, se um aluno, vou começar pelo que a gente menos discute, tá? Vou começar pelo que a gente menos discute. Se um aluno, presta bem atenção, ó. Se um aluno treina 3 vezes por semana, tá certo? 3 vezes por semana. E a partir de um determinado momento, este aluno começa a treinar 4 vezes por semana, sem mexer em nada. Em nada. Nem no peso, nem na série, nem na repetição, nem no intervalo, nem na velocidade da ação muscular, nem no tipo de exercício, nem no tipo de contração. Nada. Se ele não mexer em nada, ele aumentou 25? Não, 25 não. Ele aumentou 1 de 3 a 33%. Ele aumentou, ele quem? Ele o professor, no caso, né? O profissional. Aumentou 33% a carga de treino. Porque ele botou uma sessão a mais. Se ele botou uma sessão a mais, ele aumentou a frequência de treino. Aumentou a frequência de treino, logo eu tenho um aumento na carga. Porra, cara, descobriram a pólvora agora, né? E ninguém fala disso aqui. Ninguém fala, eu vejo poucos profissionais falando sobre isso. Aumentou a carga de treino, porque, claro, eu acrescentei uma sessão de treino. Obviamente, eu vou ter um aluno mais fadigado, eu vou ter um aluno com concentrações de cargas maiores durante a semana, beleza? Isso aqui é um ponto bem interessante. Outro ponto bem interessante é a gente falar, por exemplo, da complexidade. Se eu tenho um aluno que treina 3 vezes por semana, com os mesmos exercícios, vamos fazer o seguinte, ó, 3 vezes por semana, tá? Aqui eu tenho um treino de peito, certo? Um treino de peito, com 3 séries, 10 repetições e com um peso tal. E depois eu modifico os exercícios, mantendo os mesmos pesos para a mesma percepção subjetiva de esforço, eu ajustei a carga de treino. Porque eu mudei o exercício, eu mudei qual componente? Complexidade. É que ninguém discute isso, poucas pessoas discutem isso. O que a gente discute, o que não é errado, é muito certo, até porque a aplicabilidade do profissional é intensidade e volume. E é isso que eu quero comentar com vocês na tarde de hoje. Intensidade e volume. Beleza. Quanto que é o aumento de carga ao longo de uma semana? Agora vamos falar sobre intensidade e sobre volume. A literatura sugere, em termos gerais, lembra que eu falei que é controvérsia? Controvérsia por quê? Primeiro motivo. É controversa porque a gente pode ajustar qualquer elemento de carga. Segundo motivo é porque nós temos estudos científicos que fazem oscilações dessas cargas de treinos muito abruptas, como por exemplo, aumento de 35%, 50%, redução de 75%, como o estudo de Raetel e colaboradores em 2020, que é um estudo muito importante. Mas nós temos estudos mais conservadores. Esses estudos conservadores, eles sugerem que esta progressão de carga seja em torno de quanto? Diz aí pra mim. 20%. Aí é que pega, né? Aí é que pega. Pega por quê? Tá, 20% do quê? O que é esse 20%? Aí o camaradinha lá, ou a camaradinha também, né? Pode ser homem, pode ser mulher, porque todos nós somos iguais. Vai dizer o seguinte pra mim: ah, eu não gosto de números. Ah, eu não gosto de matemática. Então se ferrou, tu não vai conseguir nem progredir carga do teu aluno se você não gosta de números. Então você vai aumentar por aumentar? Sem ter uma progressão adequada? Sem ter um ajuste adequado? É isso que você está me falando porque você simplesmente não gosta de números? Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Pegar o celular. Eu sei que você faz isso. Quando você pega o seu celular, qual é a primeira coisa que você vê? O horário. É a hora do dia. O dia, o mês, o ano, é tudo número. Como assim você não gosta de números? Tá de sacanagem comigo? Então, peraí, né? Vamos ser sinceros aqui. Ó, se você não gosta de números, começa a gostar, tá? Porque Deus é matemático. Bom, vamos lá. Dúvidas aí? Nenhuma? Tranquilo? Como é que tá o friozinho na cidade de vocês? Aqui tá frio, hein, cara? Aqui em Santa Catarina tá friozinho. Aqui tá friozinho, tô de jaquetinha aqui já. E é pra parar pro frio. Eu tô até com o narizinho meio fungando aqui já.
E aí, tudo certo? Bom, 20%, essa progressão, né? Tá aqui a esquerdinha aqui, né? 20%. Tá, mas 20% do quê? 20% do quê? 20% do volume total de treino. Então, este 4.200, teoricamente, né? Teoricamente, o que a literatura sugere é mais ou menos, isso não significa que tem que ser 20, isso não significa que não pode ser um pouquinho mais. Não tem problema, ou que seja um pouquinho menos. O que você tem que entender é que tem que existir uma progressão programada. E não uma progressão, tá leve, aumenta. Não, isso não é progressão. Isso é preguiça. Isso é preguiça. Nós temos várias escalas, várias ferramentas para a percepção subjetiva de esforço, para a progressão do aluno, e você está dizendo ainda para o seu aluno que diz, professor, tá leve, e você responde, aumenta a carga. Não dá. Não dá mais, desculpa, tá? Não dá mais, porque o seu aluno que é leigo, ele está vindo assistir às lives. E ele está vendo, poxa, aumentar a carga não é só mexer no peso, né? Aumentar a carga é mexer em qualquer componente do produto que transforma isso aqui em resultado para haver progressão. Então, olha só, se eu tenho essa possibilidade de aumentar 20%, concorda comigo que aqui, na próxima semana, eu posso fazer uma progressão, um aumento com 20% a mais. Vamos usar o 20, que o 20 é bom, né? O 20 é bacana. Vamos usar esse 20zinho aí, tá? Como média, como diretriz da nossa aula. 20% de 4.200, quem tá com calculadora aí, faz aí para mim, por favor. Mas 20% de cabeça de 4.200 vai dar 840 quilos. Eu sei já que é 840. Por que eu sei que é 840? É só pegar 2 e multiplicar por 42. Dá 84, bota o zero atrás, 840. Se não for, me corrija aí, por favor. 840 quilos. Eu tenho 840 quilos para trabalhar em progressão na próxima semana ou no próximo ciclo. Não precisa ser de semana a semana. Porque se eu aumentar 20% de semana a semana, eu vou até o infinito e além. Não é assim que funciona. A gente sabe que a curva de progressão, ela é uma curva U, né? Em relação ao estímulo, em relação ao que é, por exemplo, ao desenvolvimento. Então, se eu der estímulo pequeno, ou estímulo que a gente chama de débil, nas teorias básicas do treinamento esportivo, eu não consigo fazer o meu aluno progredir. Supondo que aqui seja progressão. Se eu der estímulo demais, também não progride. Eu tenho que encontrar um perfil ótimo para que essa progressão seja adequada ao estímulo que eu estou dando para o meu aluno. Então, se eu ficar aumentando também, é claro que isso vai chegar a um ponto que não tem como, vai até o infinito e além, né? Vai até Buzz Lightyear. Não dá para fazer isso. Eu tenho que usar as estratégias de periodização, eu tenho que usar as estratégias de deload. Tudo bem até aí? Então, não precisa ser de semana a semana. Pode ser de ciclo a ciclo, de 2 a 2 semanas, de 3 em 3 semanas. O que vai determinar quando que eu progrido o meu aluno? O que vai determinar é objetivo, frequência, ok? E capacidade de realização de trabalho. Isso é que vai determinar em relação ao aluno. Beleza? Cara, putz, não tinha visto aqui para vocês aqui, ó. Pera aí, galera. Boa tarde, Luciano. Mato Grosso tá gelado também, né, Luiz? Mato Grosso do Sul, né? Paraíba tá quente. Olha, Paraíba tá quente. Paraíba sempre é quente, né? Vamos lá, perguntas. Professor, o mais indicado para aumentar é intensidade ou séries? Boa pergunta, Luciano. Eu vou entrar nisso agora, tá? Rafael, professor, seguir à risca, entre aspas, a progressão programada não seria deixar irrelevante a PSE? Não, Rafael. Não. Muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Tua pergunta é muito boa, tá, Rafael? Deixa eu só continuar aqui os comentários e já vou voltar lá. Mais uma pergunta. Professor Luiz. Professor, a progressão está diretamente ligada aos percentuais... Ele apagou a pergunta bem agora, mas é um cabaço, né? Tá, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos voltar do começo aqui. O mais indicado é aumentar a intensidade ou séries. E o Rafael pergunta, o Luciano perguntou isso, o Rafael pergunta, professor, seguir à risca, entre aspas, a progressão programada não seria deixar irrelevante a PSE? Vou tentar responder as duas perguntas de vocês agora, tá? Enquanto isso, já deram like?
Ah, aquele merchan básico, né? Deram o like, se inscreveram? Se inscreveram no canal? Sabe que cada live que eu tô fazendo, eu tô perdendo inscrito, né? Vamos lá. Deu pau aqui o outro. Muito bem, vamos lá. Tudo bem, professor Luiz? Fica tranquilo aí. Olha só, eu vou tentar responder a pergunta do Luciano e a pergunta do Rafael ao mesmo tempo, tá? Vamos progredir essa carga aqui, ó, 840. Beleza. Vamos lá. Olha só, meu querido personal trainer. Primeiro lugar, as teorias dos treinamentos como um todo, dos maiores autores, aí está dizendo assim, pô, amor, lá vai você com teoria. Cara, entende a teoria. O que a teoria diz? A teoria diz que você primeiro progride o volume e segundo progride a intensidade. Isso é básico do treinamento esportivo. Isso é básico do treinamento esportivo. Eu fui professor de treinamento esportivo por muitos anos. Eu domino essa área graças ao meu bom Deus que me dá um cérebro para estudar isso e uma nerdice para estudar isso. Primeiro você progride o volume, segundo você progride a intensidade. Isso quer dizer que se eu progredir primeiro a intensidade está errado? Não, não é que está errado, é que não é o mais indicado, tá? Porque tudo depende, tudo depende. Mas se nós utilizarmos essa premissa de primeiro volume e segunda intensidade, para que nós, primeiros, capacitamos os nossos alunos a realizar tarefas. Realização de tarefas, meus queridos amigos personal trainers, realização de tarefa é volume. Cumprimento de tarefa é volume. A intensidade é a qualidade do movimento. Se você fizer 3 séries de 10 repetições, aí foi o que o Rafael perguntou ali, um pouco do que o Rafael perguntou, com 20 quilos, mas isso aqui for com falha, concorda comigo que o movimento que está sendo executado nessas 10 repetições é um movimento X. A qualidade do movimento, o visual do movimento é X. Agora, se esses mesmos 20 quilogramas, nessas mesmas 3 séries, com essas mesmas 10 repetições, for, por exemplo, 2 repetições em reserva, ou seja, 2 repetições antes da falha, a qualidade do movimento é outra. Então, o Rafael perguntou, não seria menosprezar a PSE? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a PSE deve ser utilizada como parâmetro, inclusive, para a progressão de carga, inclusive. Na verdade, Rafael e turma aí que está aí, quantas pessoas tem aí? 17. Na verdade, pessoal, Rafael e pessoal, a PSE é um bom parâmetro para você realmente perceber se essa progressão está sendo adequada. Ok? Agora, qual que eu progrido? Intensidade ou volume? Bom, segundo as teorias do treinamento esportivo, volume, depois intensidade. Mas quer dizer que eu não posso progredir a intensidade primeiro? Não pode, não tem problema nenhum. Segue a tua vida. Principalmente se essa intensidade, esse peso aqui, ele está um peso abaixo do objetivo que você tem com o seu aluno. Por isso que eu sempre digo, 2 coisas fundamentais. Quais são as 2 coisas fundamentais aí, pessoal? Quem já foi aluno meu sabe. Quem já foi aluno meu sabe. 2 coisas fundamentais. O objetivo do aluno, nível de treinamento do aluno. Então, dependendo do objetivo do seu aluno, e do nível de treinamento, você vai trabalhar essas intensidades próximos da falha, ou na falha eventual, ou longe da falha, trabalhando mais resistência, enfim. Aí depende do que você quer com o seu aluno e do nível dele, do nível de treinamento dele. Muito bem. Vamos agora aumentar essa carga de treino aqui. Se eu tenho 840 quilogramas, eu tenho 840 quilogramas para aumentar. Mas o porquê, cara? Aí é que tá, olha só. Por que confunde a galera? Sabe por quê? Por causa disso aqui. Ó. Só por causa disso aqui. Ó. Desse KG aqui. O que esse KG aqui significa? Cara, esse KG significa quilograma, né? Não é muito difícil de entender. KG é quilograma. Aí é que pega. Porque se eu tenho 800 quilogramas, mas se eu usar quilograma força, esses 840 quilogramas, eles podem ser aumentados se eu aumentar uma série, se eu aumentar uma repetição ou se eu aumentar o peso. Ou seja, qualquer ajuste que eu fizer, seja no volume por meio do número de séries,
seja no volume por meio do número de repetições, ou seja, por meio da intensidade pelo peso movido, levantado, empurrado ou puxado, eu vou ter uma modificação nesse valor aqui, concorda comigo? Concorda comigo? Não precisa ser matemático gênio, que se eu colocar aqui 3 séries de 12, ou seja, qual foi o ajuste que eu fiz? Qual foi o ajuste que eu fiz? No volume. Beleza? E se eu pergunto para você na minha provinha lá da faculdade, volume em qual parâmetro? Repetições. Porque eu poderia fazer um ajuste no volume pelo número de séries. Eu poderia aumentar aqui e botar 4. Mas não, eu optei aqui. Qual que é o mais certo? Não tem mais certo. Porque eu não conheço o seu aluno. Quem conhece o seu aluno é você. Eu estou te dando ferramentas. Então, já não será mais 600 quilos. Se eu fizer 3 vezes 12 vezes 20, eu vou ter um outro valor. Alguém consegue me dizer qual que é esse valor novo? Esse valor novo vai ser 20% a mais de 600. Pá, Moacir, parei. Como é que tu sabe de cabeça, cara? Como é que tu sabe? Praticando. Estudando. Gente, se eu pego o número 10, tá? Ó, 10, tá? 10 é fácil. 10 é tranquilo. Eu sou professor de estatística também. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal sobre estatística aplicada à educação física. Se eu tenho 10 e eu quero aumentar 20%, ou seja, 2 décimos de 10, é 10 mais 2. Eu tenho 12. Concorda comigo? 12. Eu vou pegar uma quinta parte, que é 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Tudo na matemática, as ordens contrárias dão o mesmo resultado, né? 5 vezes 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 5 é 2. É tudo igual. Então, se aqui agora são 3 de 12, o aumento foi de 20%. 20% de 600, aumentando, dá 720 quilogramas. Força. Então, show de bola. Eu aumentei a minha carga de treinamento. Só porque eu aumentei a carga de treino por meio do volume. Em qual parâmetro? Pelo número de repetições. Isso é o mais indicado, Moacir? Teoricamente é o mais indicado. Por quê? Porque, teoricamente, você está trabalhando na capacidade do indivíduo em realizar ou sustentar o trabalho total. Ou seja, você está dando condição metabólica, bioenergética, bioquímica para completar o trabalho. Se você mexer aqui, que não é errado, você vai precisar mexer nisso. Tem que mexer nisso. Porque você é o quê? Manipulador e controlador de variáveis. Quando você mexe aqui, você vai mexer na qualidade do movimento. Então, quando eu tenho um aluno com 3 séries de 10 repetições com 20 quilos, um exercício qualquer, imagina um exercício qualquer, e o camaradinha ou a camaradinha pega e fala o seguinte: professor, professora, tá leve, tá ficando leve. Aí, meu querido amigo professor, minha sugestão, tá? Não precisa andar com uma escala de repetições em reserva na sua mão. Não precisa. Não precisa. O que você precisa entender, cadê a minha escala de repetições em reserva? Roubaram a minha escala de repetições em reserva ou deve ter voado pela janela. Bom, a escala de repetições em reserva, já mostrei aqui, tá? Depois você procura um vídeo aí e você vai achar. Escala de repetições em reserva. Pergunta para o aluno. Faz o seguinte, ó, pega essa escala, pega, olha ela e lê, decora. Decora aquela... Decora essa escala. Beleza. Eu sei que 0 é falha, eu sei que uma repetição em reserva significa escala 9. Decora isso. Você tem que decorar isso. O bom é aprender, né? E não decorar. Mas primeiro decora, depois você vai aprendendo com o tempo. O aluno vai dizer para você, professor, tá leve. 3 de 10 com 20 quilos. Pergunta para o seu aluno. Tá? Tudo bem? Tá leve? Quantas repetições a mais você faria? Até a falha. Quantas repetições a mais você faria até a falha? O aluno vai te responder. Por mais que com pouca precisão, isso é normal acontecer, aliás, não é que pode acontecer, vai acontecer, é muito normal acontecer. O aluno ele não vai te dar um número preciso, a não ser que seja muito próximo à falha. Quanto mais próximo à falha, mais preciso é o valor que o aluno vai dar. Então, se por exemplo, o aluno executou 10 repetições com 20 quilos e ele poderia fazer mais uma, ele vai dizer para você o seguinte: professor, professora,
eu faria mais uma no máximo, porque está próximo. Se está longe da falha, o aluno tende a dizer o seguinte: eu faria mais umas 5, 10. Olha a diferença, 5 para 10 é o dobro. Então tá, beleza. Se o teu aluno responde: não, professor, Moacir, eu faria mais umas 4. Mais umas 4 repetições. Você tem duas opções, concorda comigo? Você tem duas opções básicas de imediato. Primeira opção, aumentar o peso de 20 para mais, ou aumentar o número de repetições de 10 para 12. Porque se a pessoa estava fazendo 10 repetições e estava sobrando 4, se fizer 12 com o mesmo peso, teoricamente vai sobrar 2. Ora, a literatura não diz que de 1 a 2 em repetições em reserva não é o mais indicado para hipertrofia? Bingo! Então não precisei mexer no peso. Eu só mexi nas repetições. Poderia mexer na série? Poderia. Acabou 3 séries de 10? Beleza, faz mais uma então. Faz mais uma série de 10 repetições. E aí você vai controlando as cargas de treinamento. Por isso é muito importante você fazer o ajuste da carga e você entender os elementos de carga. Porque eu não vou mexer só aqui. Aumenta a carga, o pessoal mexe aqui. E esquece que tem um monte de coisa antes do peso. Não estou dizendo que o peso não é importante. É importante, principalmente para força. Desenvolvimento de força é peso. Repetições curtas, poucas repetições, altíssimas intensidades absolutas, altíssimos pesos. Agora, quando a gente pensa em hipertrofia, resistência motora, qualidade de vida, o espectro ele é muito maior. O range de repetições, o range de um RM, ele é muito maior. Então você precisa pensar no que também? Na qualidade. Pensa na qualidade que é muito mais interessante. Perguntas por enquanto? Nada ainda? Tá certo. Então vamos seguir. Bom, vamos lá, eu aumentei 2 repetições aqui, tornando a carga de treino maior em 120 quilos, Deixa eu apagar tudo isso aqui, ó, para ficar um quadro mais limpo aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Bom, se eu aumentei 20% nesse exercício aqui, pelo número de repetições, eu já queimei 120 quilos. Eu tenho mais 840 quilogramas, 840 menos 120 no caso, Eu tenho mais 720 quilogramas para queimar. E eu posso fazer esse ajuste em um ou outro exercício. Mas olha só, que interessante. Dependendo das repetições em reserva que o seu aluno vai dizer para você, Vamos supor o seguinte, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, para você entender bem. Chegou a hora de aumentar a carga de treino. Beleza. Chegou a hora de aumentar. Tá. 3 de 10 com 20 quilogramas. Esse aluno aqui está fazendo esse exercício com pouca qualidade. É um exercício que ele precisa ainda trabalhar mais os movimentos, mais repetições. Você aumenta o número de repetições. Um exemplo. Tá. 3 séries de 10 com 30 quilos. Aqui realmente está muito fácil. Se eu colocar mais repetições não vai adiantar. Então faz o seguinte, aumenta então. Eu falei para vocês, vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Deixa eu deixar mais claro aqui, tá? Vamos pensar assim, ó. Agachamento, leg press, cadeira flexora, pode ser? Pode, Ou mesa flexora e cadeira extensora. Vamos pensar, por exemplo, aqui no agachamento, você trabalhou o aumento da carga pelo número de repetições. Fechou. Exercício que é um pouco mais específico, tem que caprichar mais no movimento, na qualidade, então você aumentou a carga de treino pelo número de repetições. Então a carga se dá aqui, o aumento pelo número de reps. Agora, o leg press, vamos supor que você teve este aumento para o peso. Então saindo de 30 para 40. Agora aqui já não ser mais 900, vai ser 1.200, Então passou aqui para 1.200. Show de bola. Mas percebe o seguinte, ó. Se eu fizer um aumento de 10 kg, eu aumento 25%, que é maior do que este valor aqui. Tudo bem?
Então quer dizer que eu posso neutralizar a cadeira flexora e posso neutralizar a cadeira extensora, a fim de que quando o somatório for feito novamente, com esses novos ajustes aqui, fique dentro do 20%, a fim de preservar exercícios monoarticulares. Eu entro, por exemplo, numa outra esfera de manipulação de variável. Qual esfera que eu entro? Eu entro no tipo do exercício, na complexidade do exercício, que é o outro elemento de carga. Então, o aumento de carga ele pode ser subdividido. Eu posso selecionar numa semana o aumento de carga nos exercícios multiarticulares. Na outra semana, eu posso selecionar o aumento de carga nos exercícios monoarticulares, tomando como base este exemplo aqui. Ou seja, eu posso progredir a carga em séries ou repetições, aqui eu escolhi repetições, tudo bem? Ou posso escolher pelo peso do exercício, que foi este aqui, né, que eu escolhi, ó. Antes era com 30, agora é com 40. Se eu fizer o somatório total das novas cargas de treino, 720 mais 1.200 dá 1.920. Mais 1.200 vai dar 920. 1920 vai dar 3.150. Aqui vai dar 4.650. 4.650 é menos do que 5.040, que era o máximo que eu, teoricamente, poderia aumentar. Se não ficou claro, volta depois na gravação. Tá? Volta depois na gravação, que vai ficar gravado para você assistir novamente. Porque a matemática é assim. Ou você pega o raciocínio na hora, ou você não pega. Certo? Tranquilo? Beleza, vamos lá, mais perguntas. E o tempo de recuperação deve aumentar também? O professor Marcelo pergunta, já vou falar sobre isso também, Marcelão. Boa tarde, Ivanildo, seja bem-vindo aí, Rio Grande do Norte, com a gente novamente. Beleza, galera? Então, ó, o aumento da carga de treino, a progressão de carga, ela se refere a todos os componentes de carga, certo? Tempo de recuperação, como o Marcelo comentou ali, vamos responder sobre isso? Vamos responder sobre isso. Marcelo, seguinte, ó. Teoricamente, cara, nem sei porque... Não, vou pagar. Teoricamente, Marcelo, esse tempo de recuperação, se você não mexer em nada na estrutura, no esqueleto do treinamento, teoricamente você não precisa aumentar o tempo de recuperação. Por quê? Porque agora tu bugou minha cabeça, Moacir. Então vamos desbugar. Vamos desbugar e você vai entender por quê. Olha só, vamos supor... Que dia é hoje? Hoje é 14 de maio, né? 14 de maio. Vamos supor que hoje eu fiz agachamento. Beleza? Hoje eu fiz agachamento. Quantas séries? 3 séries. Quantas repetições? 10 repetições. Estou trabalhando bem básico, né, galera? Ó, 3 séries, 10 repetições. Eu, Moacir, tá? Agachamento livre, com barra nas costas, com anilhas. Total, 50 kg. Beleza? Eu tenho aqui volume e intensidade. Fechou? Estão acompanhando o raciocínio aí? Para responder a pergunta do Marcelo aí. Ó, 3 séries de 10 com 50 quilos. Tá. Olha só. O professor chega para mim, né? Ou você, Marcelo, chega para mim. Olha só, Moacir. Fechou aqui 3 séries de 10 com 50 quilos? Fechou. Tá. Quantas repetições tu poderia fazer a mais com esse peso aqui? Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira. Me diz aí, cara, coisa de bate-papo de brother. Bate-papo de brother. Entendeu? Mas é porque a ciência, ela tem uma barreira muito grande com a prática. Então cabe a você a romper essa barreira. Eu chego lá pro aluno e pergunto. Eu faço isso. Eu chego pro meu aluno e pergunto. E aí? Quanto é que você faria mais aí de repetições? Até a falha. Até realmente falhar, cansar, morrer, fadigar. Eu uso o linguajar que é do aluno. Eu preciso me declinar à leiguice do aluno. Não estou sendo ignorante e não estou passando por cima do meu aluno. Pelo contrário, eu quero me comunicar com ele. Eu quero que ele fale comigo. Ele ou ela, que eu digo ele é o aluno, né? Eu quero que fale comigo. Então tá, e aí, ó? O Marcelo chegou pra mim assim, Moacir, quanto tu faria mais? Cara, olha, eu faria mais umas 3, 4. É assim que a gente responde, tá? 3, 4 repetições. Você, professor de educação física, você, controlador de variáveis, você, manipulador de variáveis. Opa, 3 a 4 para hipertrofia, intensidade moderada. Não sou eu que estou dizendo.
A literatura está dizendo. Eu não digo nada, eu sou um bosta, não digo nada. Eu só pego o que é a ciência e tento ajudar vocês. É isso que eu faço. 3 a 4, você vai pensar, ih, cara, tá na hora de fazer esse agachamento do Moacir e aumentar. Aí na próxima semana, por exemplo, no próximo treino, que seja no próximo sábado, dia 21 de maio, você, Marcelo, vai lá e coloca um aumento de carga, né? Você vai aumentar essa carga. Só porque esses 3 séries de 10 e 50 quilos, concorda comigo que o volume total é 1.500 quilogramas. Força. Ou seja, 3 vezes 10 e 50. Então, você que conhece eu, né, Marcelo? Você me conhece. Assim, cara, o movimento do Moacir não é muito bom, não. Ele está dizendo que tá longe ali da falha, mas o movimento não é muito bom. Eu posso, por exemplo, trabalhar uma redução da velocidade, aumentando, no caso, a velocidade de excêntrica, ó, descendo, saindo da câmera, ou posso fazer outras estratégias. Agora, o seguinte, tá, eu vou aumentar essa carga de treino. No próximo sábado, Marcelo, você vem para mim e faz o seguinte, ó. Então tá, Moacir, agora você vai fazer 3 séries de 12 com 50 quilogramas. Mas concorda comigo que já passou uma semana? Concorda comigo que já passou uma semana? Bom, uma semana pode ser, dependendo da dieta do indivíduo, dependendo do descanso do indivíduo, dependendo de uma série de fatores. Pode ser que quando chegar sábado que vem, ou daqui a 2 semanas, dependendo do que você organizou na sua periodização, Marcelo, e turma que está aí assistindo aí também, pode ser que você, ao aumentar essa carga de treino, quando eu vou dizer para você, você vem, né, agoniado, e aí, e agora? Quantas repetições você faria? Não, eu ainda faria 3 ou 4. Eu ainda faria 3 ou 4. O que está acontecendo aqui, Marcelo? Está acontecendo aqui o princípio da adaptação. Ou seja, essas 3 vezes 12 vezes 500, que agora não é mais 1.500 quilos, né? São 1.800 quilos, é a mesma percepção da semana anterior. Ou seja, o período de recuperação pode ser o mesmo. Por isso que é importante controlar. Se você não controla as cargas de treino, seja interna, com uma percepção subjetiva de esforço, ou a externa, pelos produtos do que se refere aos exercícios por séries, repetições e o peso, vai dar ruim. O aluno vai sentir um exercício mais, outro menos, e o objetivo é hipertrofia, mais um exercício. Se você perguntar para ele, ele faria mais 10 repetições. Então, se você está progredindo corretamente as cargas, adequadamente, seja por séries, por repetições ou pelo peso, a recuperação ela se mantém. A não ser que você acrescente sessões de treino. Aí você está aumentando qual outro parâmetro que você está trabalhando também da carga de treino? A frequência. Aí é uma outra conversa que a gente já teve aqui em algum outro momento, se eu não lembro quando é que foi. Respondido, Marcelão? Se não, manda aí de novo, novamente. Tá certo? Eu acredito que sim, né? Se não, também, porra, né, cara? Aí tu me quebra. Vamos lá. 10 minutos de live. Vamos lá. O Luiz Fabiano aí pergunta. Nosso querido amigo professor Luiz Fabiano, membro do canal, né? Tem até estrelinha aí. Ele tem a estrela do lado do nome, cara. Pega essa aí, ó. Professor, exemplo, para atleta de basquete adolescente, em que momento da periodização pode-se progredir os parâmetros volume e intensidade para hipertrofia de membros inferiores? Vamos lá, Luiz. Aí é uma coisa um pouquinho mais complicada, meu amigo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com esporte de alto rendimento, mesmo que sejam adolescentes, tá? E aí você tem que lembrar que a especificidade esportiva, ela rege 5 princípios, tá? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Treino técnico, treino tático, treino psicológico, treino físico. Tem mais um. Treino técnico, treino tático, treino físico, treino psicológico. Não, é 4. É 4 mesmo, tá certo, 4. Então, o que acontece? A gente acaba treinando o físico, professor, dentro do treino técnico, né? Ou do treino tático, como, por exemplo, as habilidades esportivas. No caso do basquete, que eu trabalhei bastante tempo com basquete também, tanto como árbitro, né? Eu fui árbitro por muitos anos, árbitro CBB, árbitro do basquete nacional. No caso do basquete, as habilidades elas são desenvolvidas tanto como as habilidades de locomoção, como andar, correr, pular, transportar, etc. Né? As habilidades de manipulação, que é no caso da bola,
E também nós temos as capacidades motoras, tanto condicionais quanto coordenativas. No caso das condicionais, a gente tem força, resistência, velocidade e flexibilidade. E no caso das coordenativas, a gente tem agilidade, coordenação motora propriamente dita, o ritmo, antecipação, diferenciação sensorial, que é muito importante no esporte, entre outras. Além disso, né, a gente tem o que é as habilidades vinculadas aos fundamentos do esporte, como por exemplo, manejo de bola ou controle de bola, manejo do corpo ou controle de corpo, passe, drible. Temos também o rebote e o arremesso. Lembrando que finta no basquete não é fundamento, tá? Finta é uma orientação tática. Isso segundo os caras do basquete. Então você tem que treinar, professor, a periodização tática, periodização técnica e a física. É mais complexo, vai ficar um pouco difícil pra gente discutir aqui, beleza, meu amigo? Mas deixa eu tentar responder a tua pergunta, tá? Em que momento da periodização pode se progredir para parâmetros de volume e intensidade? Bom, para membros inferiores, por exemplo, para atleta, a gente sugere 2 vezes por semana os grandes grupamentos musculares. Então, nesse caso aí, para atletas, agachamento, leg press, stiff, terra e algum ou outro isolado à escolha do professor. Exemplo, cadeira extensora, cadeira flexora, adutora ou abdutora. Tá? A gente não perde muito tempo trabalhando mais especificamente com isso, a gente trabalha os mais isolados. No caso do basquete, a gente trabalha bastante, inclusive, os agachamentos com saltos, né, professor? Que justamente simulam o que é a sua própria condição de força vinculado com a impulsão, que é um elemento técnico do basquetebol. Espero ter te ajudado aí, meu amigo, certo? Boa tarde, Adelaide, boa tarde. Marcelão, tudo certo aí então? Galera, que mais de dúvidas aí? Em relação à progressão de cargas de treino. Já demos para poluir bastante o quadro aqui, né? Poluir no bom sentido, né? Que mais aí, galera? Perguntas em relação a essas progressões de carga, né? Vocês entenderam como é importante a gente entender o que é a teoria do treinamento esportivo para a gente aplicar a musculação, para depois a gente conseguir aplicar isso à musculação. Certo? Para que a gente possa fazer o nosso aluno progredir de forma segura, cautelosa, sempre atento. Não precisa fazer coisas absurdas, você não precisa pegar software, você não precisa comprar licença, não. Se você quiser, show de bola. Se você já tem, melhor ainda. Mas você pode conseguir sim aos pouquinhos, vai começando aos pouquinhos. Eu sugiro você utilizar as escalas de percepção subjetiva, vai trabalhando isso, entendendo o seu aluno, conversa com o teu aluno, entende realmente essa relação de falha com não falha, e aí você vai progredindo. Vai progredindo. Quer ver uma dica muito boa que eu dou pra vocês? Vou dar 2 dicas finais pra vocês, tá? Antes de vocês dar os likes aí pra gente encerrar de vez. Quando a gente perguntar, por exemplo assim, ó, tá? Tem uma escala muito legal. Vocês já conhecem essa escala aí, né? Se vocês não conhecem, busca no meu canal aí que vai ter. Qualquer coisa me chamem no Instagram. Me chamem lá que eu passo pra vocês ou passo um vídeo lá pra vocês. Não tem essa escala aqui, ó, escala de homem? Se escreve assim mesmo, tá? O de olho, M de Moacir, N de nariz e I de igreja, I de escola, né? Que nem a Carla Pérez disse aquela vez no programa. I de escola. Bom, olha só. O de olho, M de macaco, N de nariz e I de igreja. Essa escala, ela vai de 0 a 10. Então, o que você pode fazer? Você pode entrar com essa escala, que ela é uma escala quantitativa, porque tem números, ok? Faz um curso de estatística, tá, galera? Faz. Vale a pena, cara. Pode fazer o meu, inclusive. Faz. Vem no canal aqui. Aqui no canal tem uma playlist de estatística. Faz. Vale a pena. 0 a 10. Só porque ela não tem só números. Ela tem palavrinhas. Fácil. Tem moderado. Tem difícil. Tem muito difícil. Aí você chega e pergunta para o seu aluno. Essa é a primeira dica que eu vou dar para você. Você chega para o seu aluno o seguinte, ó. Tá. 3 séries, 12 repetições, 20 quilos. Agachei. 3 séries, 12 repetições, 20 quilos. E você pergunta, tá, e aí, como é que foi executar essa série? Como é que foi executar essa série de 12? A primeira série de 12 com 20. Ah, professor, foi difícil executar. Aí você pergunta para o seu aluno, foi difícil por quê? Foi difícil por causa da quantidade de repetições? Ou foi difícil por causa do peso? Estava pesado nas costas, é isso que está dizendo? Ou era por causa da quantidade de movimentos que estava fazendo? Pergunte para o seu aluno isso. O seu aluno é leigo, cara. Ele não sabe como a gente sabe. O teu aluno vai dizer, cara, na verdade foi pelos dois. Tudo bem, anota.
Olha, na verdade, Moacir, foi por causa do peso, estava pesado mesmo. Então aqui tu mantém ou tu tira e aqui tu aumenta as repetições. É o princípio da interdependência volume e intensidade aplicado a uma pergunta. Pronto, cara. Fechou. Não tem mistério, cara. Faz isso que é muito importante, tá? Segunda dica que eu vou te dar pra gente acabar essa aula aqui. Escala de sentimento. Essa escala, ela já existe há muitos anos. Eu aprendi ela com uma aula que eu assisti justamente do professor Luiz Fabiano que está aí com a gente. Eu aprendi com ele. Eu aprendi a manusear a escala com ele. Foi com ele que eu aprendi a escala, tá? Apesar de já existir há muito tempo. A escala de sentimento, que é uma escala também muito interessante, que vai de mais 5 a menos 5. É uma escala que você avalia de uma forma muito interessante a questão do prazer, do sentimento da pessoa frente ao exercício executado, nas séries, repetições e o peso. Então vai ter aluno que está com falha, mas ele está adorando, tá top pra caramba. Tem aluno que está longe da falha e está achando chato pra caramba. Exemplo, atletas têm aversão a treinos regenerativos. Então, se você aplicar um treino regenerativo e uma escala de sentimento, e ele está dizendo para você que está chato, tá certo. É isso mesmo que está esperando. Ou seja, o tá chato o treino, o que está muito ruim o treino, porque tá monótono, é porque é isso mesmo, porque o atleta não quer treinar regenerativo. Ele quer treinar pancada. Agora, se você trabalha com um idoso e você utilizar alguma técnica de treinamento, algum método de treinamento que seja próximo da falha, ele vai te dizer o contrário. A falha, por exemplo, para o idoso, que a priori não é recomendado, a não ser que ele não tenha nenhuma restrição, você pode sim trabalhar, mas se ele tiver alguma restrição, alguma condição que impossibilite ele, uma hipertensão arterial sistêmica, ou ele tem um quadro patológico diferenciado, a falha não é indicada. E se você colocar ele próximo à falha, ele vai te dizer que está chato. Porque ele não quer sentir dor. Ele está sentindo dor a vida inteira. O cara sente dor para sair da cama e tu vai botar mais dor pro cara ainda? O cara que eu digo, né, homem ou mulher? Por isso que as escalas ajudam a você caprichar na prescrição do treino. Então essas dicas, elas são valiosas. Usem elas ao seu favor. Eu uso. Eu não sei onde está minha escalinha. Acho que está na mochila porque eu levei para viajar, deve estar na mochila. As escalinhas são importantes. Hoje eu não preciso mais utilizar elas porque está na minha mente, na minha frente, aqui na minha carecona aqui, ó, já está todas as escalas já. Então eu já sei de cabeça, já sei de cor. E aí eu só intervenho com o aluno. As conversas para poder fazer todo o controle de carga. E o aluno, ele fica vislumbrado, porque como é que o cara faz tudo isso aqui com apenas uma pergunta? Uma pergunta. E é aquela coisa, né, galera? Se você vê alguém fazendo uma coisa difícil de forma fácil, é porque aquela pessoa faz muito bem feito. Então, se o teu aluno, ele vê que ele está progredindo e você fazendo uma pergunta só para ele, significa que você é bom naquilo que você faz. Então, esse é o meu recado para vocês. Beleza? Tem mais de perguntas aí? Tem perguntas aí? Eu tenho que ficar clicando aqui porque meu notebook deu pane aqui, para não falar besteira. Beleza, vamos lá. Valeu, Luiz. Obrigado, meu querido. Um abraço para você aí, cara. Um abraço para Mato Grosso do Sul, Grande Dourados. Marcelo, professor, como virar membro? Bom, membro é o seguinte, cara. Você tem que assinar, né, o canal. Eu não sei quanto é que é, tá? Porque tem vários níveis de assinatura. E aí todas as lives e cursos você já tem os certificados garantidos, né? Você não precisa pagar certificado, não precisa se preocupar com isso. Automaticamente já vai para você toda a certificação, tudo isso aqui que acontece vai para você, é um dos benefícios. Sem contar que a cada 6 meses concluído você ganha uma mentoria gratuita, tá? Qualquer coisa entre em contato comigo, tá, Marcelo? Se você quiser. Galera, mais dúvidas aí sobre isso? Ó, livrinho aqui, ó. Livrinho show de bola. Teoria e prática da musculação. Quem não tem, né? Quem não tem, entre em contato também. Beleza? Galera, dúvidas aí? Manda dúvidas, senão eu vou dar um tchau para vocês, ó. Fechamos 1 hora. Estou muito contente, muito feliz de poder trabalhar com vocês mais uma tarde de sábado. Lembrando que agora as lives elas ficarão mais suspensas, né? Entraremos no novo projeto agora. Próximo curso, dia 4 de junho, gratuito aqui no YouTube, tá? Todos estão convidados, 4 de junho, anota aí. 4 de junho, sábado, 14 horas, horário de Brasília.
um curso que nós vamos aplicar juntamente com o professor Luiz, que está aí no chat, métodos e técnicas de intensificação para a população idosa. Então, se você quer saber aplicar tudo isso, técnicas de treinamento, métodos e sistemas para a população idosa, é só vir sábado 4 de junho. Frio já. E aí? Que mais? Fechou? Galera, alguma pergunta a mais? Se não tem mais perguntas, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de todos. Valeu mesmo aí, ó. Show de bola. Obrigado, Marcos. Satisfação tê-lo mais uma vez aqui. Agradeço todas as perguntas de vocês. Espero que possa ter contribuído alguma coisa aí. Certo? Qualquer coisa, no meu canal tem muito mais conteúdo. Visita aí. E também tem conteúdos no meu Instagram. Fechou? Valeu, Luiz. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Sucesso aí também. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Espero ter ajudado aí. Espero ter esclarecido as perguntas. Valeu, Ivanido. Muito obrigado, querido. Um abraço também. Salve pro Rio Grande do Norte. Tá longe, Rio Grande do Norte daqui. Mais um abraço aí para o nosso estado maravilhoso aí da região nordeste do Brasil. Grande Rio Grande do Norte. Valeu? Valeu, Renata. Muito obrigado. Fiquem bem. Tem que ficar clicando aqui porque o notebook deu pane. Pessoal, um abraço, tá? Um beijo no coração de vocês. Tudo de bom. E a gente se encontra em breve. Valeu? Fui, então.